Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Cria Franceses. Se você está chegando novo, se você não conhece meu trabalho, fica sabendo que esse aqui é canal de bate-papo, de conversa mesmo, pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Se você já é da casa, se você já conversa comigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu no ano de 1997 e ficou conhecido como os Irmãos Siameses do Horror. O nosso caso se passa na cidade de Portel, uma cidade que fica a 3 horas e meia de Paris, indo lá para o norte, bem lá em cima mesmo, quase saindo aqui da França. E ela acontece na madrugada do dia 12 de fevereiro do ano de 1997. Nessa cidade, nesse dia, aconteceu um carnaval super típico, todo mundo fantasiado, todo mundo alegre, bebendo, dançando, música. Era um carnaval que acontecia todos os anos, conhecido de todo mundo ali. O pessoal gostava, era um ambiente bom, familiar, era gostoso esse carnavalzinho nessa cidade. Não era um carnaval igual no Brasil, mas o povo se fantasiava, brincava, era divertido. No final desse dia, né, do último dia do carnaval, todo mundo ia para uma praia e eles faziam uma fogueira muito grande e acabava assim, uma mistura de carnaval com festa junina, né? Tinha uma fogueira na praia e era assim que terminava as festividades do carnaval na cidade de Portel. Nesse dia 12 de fevereiro, na madrugada, 4 meninas desapareceram. A Peggy, de 20 anos, e a irmã dela, de 17. E também 2 outras, uma de 20 anos também e a outra de 17. Então, a cidadezinha, como era pequena, o pessoal conhecia todo mundo, viu quem estava na festa ou não, logo se tornou uma alerta. Na manhã do dia 12 de fevereiro, a mãe das 2 meninas que eram irmãs, a Peggy de 20 anos e a Amélie de 17, ela esperou essas meninas para o café da manhã e nada. E ela começou a entrar em desespero, porque ela conhecia as filhas, ela falou, minhas filhas não iam sumir do nada. Elas iam para o carnaval, conversei com as meninas, elas falaram que ia voltar e até agora nada. Então essa mãe começou a ficar bem preocupada e começou a perguntar para os amigos, ligar para o pessoal conhecido, quem viu aí a Peggy, quem viu a Amélie, onde que elas estão? Aí o pessoal falou, não, fica sossegada, deve estar dormindo na casa de algum namoradinho, deve estar dormindo na casa de algum amiguinho, pode ficar sossegada, não aconteceu nada, é carnaval, sabe como é que é, todo mundo fica alegre, e às vezes no final da festa a gente dorme um na casa do outro, fica tranquila, fica tranquilo. Só que amanhã foi passando, foi chegando a hora do almoço, à tarde, e essa mãe sabia que não era o comportamento normal das filhas. Então ela decidiu ligar na casa das 2 melhores amigas das meninas, a Isabelle, de 20 anos, e a Audrey, de 17. As 2 eram irmãs e também conviviam juntas, elas eram bem próximas, as 4 meninas, e foram pro carnaval juntas. Quando essa mãe ligou para saber das filhas, quem atendeu foi a mãe das outras 2, uma tal de Maria, vou chamar ela aqui de Maria. Então ela conversando com a Maria, ela falou, cadê as minhas meninas? A Peggy e a Amélie. Daí ela falou, não estão aqui em casa não, mas cadê as minhas meninas? As minhas também não voltaram para casa, não estão aí? Não estão. Então, nessa hora, as 2 mães perceberam, caramba, as 4 filhas saíram para o carnaval juntas e as 4 estão desaparecidas. Isso é muito estranho. Elas foram na delegacia direto e conversando com a polícia, olha, as nossas filhas, elas eram corretas, elas não sumiam assim do nada. Sempre falavam pra gente onde elas estavam, então não é um comportamento normal. A polícia começou a dar risada, falou, as 4 sumiram, minha gente. Elas fugiram, isso é coisa de adolescente. Vocês podem pensar que tá tudo certo, tá tudo bem, mas isso é coisa de adolescente. Elas fugiram, ou com algum namoradinho, então alguma aventura aí. E essas mães falavam assim, não, elas não fariam uma coisa dessa. E a polícia não levou muito a sério de primeiro momento, não. Então, o que essas mães elas fizeram? Elas deixaram ali um boletim de ocorrência falando do desaparecimento, tinham 2 menores, a polícia anotou tudo isso, mas na investigação não começou de cara. Foram as mães, conversando com os amigos e familiares, que começaram uma investigação ali particular, perguntando quem tinha visto as meninas, aonde tinha visto as meninas, a última vez que elas foram vistas. E foi assim que começou. A polícia, infelizmente, de primeiro momento, não fez nada, porque eles estavam falando que era coisa de adolescente. Toda vez que as mães elas pediam ajuda às autoridades, elas escutavam a mesma coisa. É coisa de adolescente. Ninguém é sequestrado a 4 e ninguém é morto a 4. Então vocês fiquem sossegados, não aconteceu nada com as meninas, elas estão numa aventura aí e daqui a pouco elas voltam. Só que os dias foram passando, 1 dia, 2, 3, 6 dias. E as mães continuaram a investigação delas ali, uma de cada canto particular, porque a polícia não ajudou em absolutamente nada. Nessa investigação aí, uma pessoa contou para essas mães, durante o carnaval, tinha um furgão que tinha umas manchas verdes rondando
e tinha 2 caras estranhos dentro, por isso que chamou a atenção, porque eles não estavam fantasiados e era um carnaval, e eles ficavam rondando. A gente viu um furgão. Várias pessoas falaram, esse furgão tinha umas manchas verdes. Aí a polícia recebeu essa informação e nessa hora, já faziam 6 dias, né, que elas estavam desaparecidas, a polícia decidiu investigar. Começaram a conversar com mais pessoas e uma das pessoas confirmou isso, falou, realmente, eu tava na praia, no carnaval, eu vi esse furgão com esses 2 caras estranhos e como eu achei estranho que eles estavam rondando demais, eu decidi anotar a placa desse furgão. Quando a polícia pegou a placa e foi olhar de quem era o furgão, eles ficaram assim com a pulga atrás da orelha, porque era de um cara conhecido dos serviços da polícia. O carro pertencia ao Jean-Michel Jourdain, um cara de 35 anos que morava próximo ali da cidade onde aconteceu esse carnaval. E esse cara tinha um antecedente criminal bem longo, a polícia conhecia esse cara. Ele morava com o irmão dele, um cara de 37 anos, chamado Jean-Louis. A polícia conseguiu um documento para estar indo na casa desses 2, para estar vasculhando a casa, estar conversando com eles e estar olhando, talvez encontrar esse carro e algumas pistas. Chegando até a casa desses 2, a polícia viu que era um terreno assim bem grande, cheio de sucata, coisas recicláveis, mas era tudo muito sujo, tinha vários barracos, muitas pessoas que moravam no mesmo lugar, mas sujo, imundo, parecia um chiqueiro. A polícia ficou assim, nossa, que lugar estranho, imundo, destoava da cidade, sabe, era feio de se ver. A polícia conseguiu, então, conversar com esses 2 e eles falavam que não tinha nada a ver, eles estavam em casa. O pessoal que morava ali falou, não, eles estavam aqui em casa com a gente, ninguém saiu nesse dia, não, vocês estão viajando. A polícia encontrou o furgão branco, mas eles não tinham mais aquelas manchas verdes que o pessoal falava, parece que tinha sido apagado. Abrindo o furgão, parece que ele tinha sido esvaziado, não tinha nada dentro dele. Só que a polícia encontrou cabelo, a polícia encontrou um brinco e a polícia encontrou umas manchas estranhas. Eles pegaram tudo isso e levaram para análise. Mas quem que eram esses 2 caras aí? Quem eram esses irmãos? Esses 2 meninos, eles vieram de uma família assim muito grande. Eles tinham 7 irmãos e eles viviam sozinhos. Não tinha ali escola, não tinha uma mãe presente, um pai presente. Era cada um por si, Deus por todos. Viviam pra rua. Sabe aquelas crianças que vivem mesmo solta na vida e sobrevive dia após dia? A vida dos 2 era assim, desde que eles eram pequenininhos. O pai era alcoólatra e a mãe, ela cometia atos que ela não deveria cometer com os filhos. Ela fazia essas coisas aí absurda com os filhos, então eles tinham vários e vários traumas. O Jean-Michel, ele vendia sucata, porque ele não sabia fazer outra coisa, ele sobrevivia dessa maneira. Ele já tinha sido casado 2 vezes, ele tinha 3 filhos e ele era muito violento, ele tinha histórico de violência, agressão. No ano de 1980, ele tinha pego uma pena de 10 anos por agredir pessoas. Desses 10 anos, ele cumpriu apenas 3 e saiu numa boa. Em 1986, ele não aprendeu, continuou fazendo as mesmas coisas e ele matou uma ex-namorada. E como ele tinha esse crime de assassinato, ele foi para julgamento, a pena dele saiu, ele pegou uma pena de 15 anos, mas desses 15 anos ele cumpriu apenas 8 e saiu numa boa, estava solto na sociedade. Olha que negligência! O Jean-Louis Jourdain, ele tinha 37 anos e ele tinha um retardo mental muito forte. Ele não falava coisa com coisa, não sabia conversar direito, era claro que ele tinha um retardo ali. Ele tinha problema de se relacionar, nunca tinha namorada fixa, ele não conseguia entrar em contato com as mulheres. Ele já tinha respondido por crime sexual, ele já tinha pego uma pena de 10 anos e tinha cumprido apenas 5 anos dessa pena, estava solto aí na sociedade, gente. Olha que perigo, 2 irmãos monstros que cumpriram penas pequenas estavam soltos na sociedade para fazer o que eles bem entendessem. A polícia viu que essa família era muito desestruturada e sabia que os 2 realmente eles tinham alguma coisa a mais para dizer. Então eles foram para a delegacia para o interrogatório. No interrogatório ficou claro que eles viam as mulheres como objetos. Mulheres eram objetos que eles usavam e jogavam fora. Conforme eles iam falando, dando exemplo das coisas do dia a dia, ficou claro para a polícia que eles viam a mulher dessa forma. Então a polícia pensou, poxa, 4 meninos desapareceram, eles veem as mulheres como objetos, talvez eles tenham alguma coisa aqui. Eles não falavam nada, eles ficavam quietos, respondiam as perguntas com sim, não, ou ficavam quietos, e a polícia viu que o fraco da história era o irmão que tinha o retardo mental. O Jean
Louis. Então a polícia decidiu focar nele, começou a tentar ir pelo lado da emoção, falar do passado da família, falar das perdas, e foi nessa hora que ele começou a se destabilizar e quis falar uma coisa mais concreta para a polícia. Aqui a gente já está no dia 20 de fevereiro de 1997, já faziam vários dias que as meninas estavam desaparecidas. E esse irmão aí, o Jean-Louis, ele decide falar para a polícia uma frase apenas: vocês não vão encontrar as meninas vivas, elas estão na areia, lá na praia de Santa Cecília. Ele pegou um papel e começou a desenhar um mapa explicando para a polícia aonde estavam os corpos das meninas nessa praia de Santa Cecília. A polícia pegou esse mapinha, pegou o Jean-Louis e foi até essa praia. Chegando lá, começaram a cavar e não achavam nada, até que uma parte de um tecido apareceu e eles foram olhar mais de perto e sim, era o corpo de uma das meninas. E logo depois descobriram um segundo corpo, um terceiro e um quarto corpo. Esses dois monstros, sim, tinham tirado a vida dessas 4 meninas. Mas por quê? Agora a polícia queria saber o que tinha acontecido nessa noite, por que eles teriam feito isso com essas meninas. Claro que os dois já ficaram ali presos para interrogatório, mais detalhes. Os corpos foram levados para exames pós-morte e ficou claro que as meninas, elas tinham sido massacradas. Mesmo sem exame, dava para ver que elas estavam muito machucadas, deformadas. Algumas tinham sido violentadas, dava para perceber que estava abaixada ali a calça, tal e coisa, tinha alguma substância estranha. Então tudo isso foi levado, né, todas as coisas que eles encontraram no corpo foi levado para análise e algum tempo depois ficou confirmado que as 4 meninas, elas morreram estranguladas. 3 delas foram sim violentadas, uma foi enterrada viva, pois foi encontrado areia no pulmão dessa menina. Esses 2 caras, eles massacraram essas meninas simplesmente porque eles queriam uma mulher para fazer o que eles quisessem fazer. Eles tinham ódio da mulher. Como a mãe, ela usava esses meninos para fazer essas coisas que ela não deveria fazer, eles tinham ódio das meninas. E parecia que algum tempo antes desse carnaval acontecer, eles estavam preparando esse furgão para estar sequestrando uma menina. Só que agora eles conseguiram 4. Como que eles conseguiram que essas 4 meninas entrassem no furgão? É agora que a polícia vai começar a montar essa história toda. Tentando entrar mais em detalhes nesse dia e horrível, um irmão começou a jogar a culpa no outro. Nessa hora não existe família, né? Você pode ser irmão, você pode ser o que for. Um jogava a culpa no outro. Um falava que foi o Jean-Michel, o outro falava que foi o Jean-Louis. Não, foi ele que fez isso, por causa disso, daquilo. Eles falavam que eles estavam andando com esse furgão, os dois, e viram as 4 meninas pedindo carona. Então as 4 meninas entraram no furgão para ir até a praia para ver a fogueira. E eles fecharam o furgão, colocaram a trava de segurança na porta e elas não podiam sair. E foi nessa hora que elas começaram a perceber que o trajeto estava sendo muito longo. E elas começaram a se desesperar e um dos caras estava atrás no furgão com as meninas e ele começou a bater nas meninas. Isso foi o que a polícia começou a entender da história maluca que eles contavam. Os dois falaram a mesma coisa. A gente começou a tentar acalmar as meninas, elas não se acalmavam, então a gente chegou nessa praia de Santa Cecília e as 4 desceram do furgão e foram até uma cabaninha que tinha nessa praia. E foi aí que daí eles começam a contradizer a história um do outro. Um fala que foi o Jean-Michel que matou as meninas e o outro falava que foi o Jean-Louis que matou as meninas. Mas os dois falavam que as 4 saíram do furgão e foram até a praia. Só que a polícia achou isso surreal. Como que 4 meninas saem e nenhuma delas corre? Uma com certeza ia correr, porque eles eram 2, mas elas eram 4. Então ficou claro para a polícia que essa historinha que eles falavam de chegamos até a praia, tiramos as 4 do furgão, não aconteceu. Eles massacraram essas meninas e tiraram a vida delas dentro do furgão. Uma viu o sofrimento da outra, porque não tinha como você tirar as 4 jovens e por instinto de sobrevivência, elas iam correr. Alguém ia conseguir fugir. E não foi o que aconteceu. Ou seja, elas ficaram presas nesse furgão e foi aí onde tudo aconteceu. Eles negavam tudo, diziam que a história não era assim, mas ficou claro para a polícia que sim, essas meninas sofreram tudo que elas sofreram dentro desse furgão. Esses 2 caras já ficaram ali presos esperando o julgamento e o resultado das análises. O resultado chegou, mas em 1997 o resultado do exame de DNA não era tão bom como ele é atualmente e infelizmente não pôde se comprovar que o esperma encontrado ali nas meninas era o esperma de um ou do outro cara aí dos irmãos Jordão.
A polícia sabia que, infelizmente, não poderia estar usando essa prova para culpabilizar mais ainda esses dois. Então, ficava a história dos dois, um contra o outro, e a polícia não sabia o que tinha acontecido. O julgamento aconteceu para esses dois e, no julgamento, eles simplesmente não falavam nada, não confessaram nada. No primeiro julgamento, que aconteceu em outubro de 2000, ficou claro para todo mundo que eles tinham sim culpa, mas eles não iriam confessar. As famílias iam fazer depoimento, imploravam para eles, conta o que aconteceu, por que vocês fizeram isso, e simplesmente eles ficavam quietos e não falavam nada. Mesmo com essa quietude, mesmo jurando inocência, a polícia sabia que eles tinham sim cometido esse ato horrível contra essas meninas e a pena saiu para os dois. Eles pegaram uma pena de 30 anos e só podiam pedir condicional a partir dos 22 anos de prisão fechada. Eles não gostaram desse julgamento, não dá para entender por quê, e um segundo julgamento aconteceu. O segundo julgamento aconteceu no ano de 2002 e eles estavam do mesmo jeito, esses dois irmãos, quietos, não colaborativos e não falavam nada, eles não confessavam. As famílias das vítimas pediam explicações, justificativas, e eles não tinham empatia nenhuma, não tinham respeito, não falavam nada. Mesmo assim, com todo esse comportamento ridículo dos dois, fechados, sem confessar, a polícia e a justiça francesa não mudou a pena deles. 30 anos de prisão e só poderiam pedir condicional a partir de 22 anos de prisão fechada. Atualmente, para vocês saberem, o Jean-Michel, ele está preso ainda, porque ele é dito como uma pessoa muito perigosa, que se ele for solto, como já aconteceu várias vezes no passado, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, atualmente, ele tem 60 e poucos anos e está preso, e o irmão dele morreu na prisão. O Jean-Louis, ele morreu na prisão no ano de 2019. Ele já tinha algum histórico de doença, essa doença foi se agravando, e esse monstro morreu na prisão. Menos um aí pra gente ter medo de ser solto e continuar na sociedade fazendo mal para as pessoas. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta, né, gente? Muitas vezes eu já cometi esse erro, tá? A gente fala, a gente vai sair de grupo, não vai acontecer nada. Não, a gente vai todas as meninas juntas, tem 4, 5, não vai acontecer nada. Essas meninas saíram com esse pensamento, pegaram carona com esse pensamento. Pô, a gente é 4, tem 2 caras ali, não vai acontecer nada, a gente é maioria. E olha o que aconteceu com elas. Infelizmente, a gente não conhece a cabeça das pessoas, a gente não sabe da maldade no coração. Então, mesmo quando a gente está em grupo, a gente é maioria, a gente tem que ficar esperto e cuidar da nossa segurança. Porque os monstros, eles estão aí em todos os lugares, fantasiados de cordeiro. Então, abra o seu olho, cuide da sua segurança e muito obrigado pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo.